Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e evolução. Essa parte das videoaulas é inteligência aplicada à educação. Ensino, aprendizagem, de matemática, química e física. E nós estamos numa maratona de aulas aí de geometria, Hoje nós vamos falar de semelhanças de triângulos. E os conceitos que nós estamos aplicando nessas aulas de geometria, pessoal, são conceitos básicos que se perderam nas escolas, certo? Aquele passo a passo, as construções geométricas, o aluno poder ler postulados e tirar suas conclusões. Porque hoje, o que nós vemos no ensino médio, no ensino fundamental, são aplicações de fórmulas e não aplicações de conceitos, que são coisas completamente diferentes. Só para você ter uma ideia, eu tive alunos bons dentro das escolas ao qual eu passei para dar aula, que eram bons alunos, que tiravam notas 10 em matemática e tinha dificuldade de fazer uma simples demonstração em geometria, simplesmente porque não aprendeu conceitos, não aprendeu a formular conceitos, não aprendeu a raciocinar sobre as ideias da geometria euclidiana. Ele só aprendeu a calcular. Se você der lá um trapézio para ele dentro de um triângulo e pedir para ele calcular a área desse trapézio, isso aí ele pega a fórmula lá e vai firme. Mas quando o assunto é descrever aquilo que ele raciocinou, aquilo que ele pensou, sobre os conteúdos, ele não consegue. E aí é a tragédia brasileira, As coisas cheias de macetes. Nós temos aí no YouTube mesmo, a gente vê cheio de macetes, aquela coisa de aulinha de 15 minutos, não criticando quem faz isso, mas é a velha humanidade buscando mecanismos de facilidade e emburrecendo cada vez mais. Então nós temos que atentar por o seguinte: o ensino-aprendizagem leva tempo. Não existe fórmula mágica. Eu vou dar uma dica para você estudar melhor matemática. Não existe isso. Isso é picaretagem. Você vai estudar bem matemática quando você for um bom leitor, tá certo? Você tem que ter uma boa leitura, você tem que ler bem, porque matemática é muita leitura, correto? Você vai desenvolver o raciocínio lógico na leitura, então você já chega com um certo grau de raciocínio. E tem que estudar mesmo, horas e horas e horas e horas a fio. Não existe essa coisa de, vou dar uma dica que você vai aprender matemática em 6 meses. É tudo picaretagem. Eu me formei há mais de 15 anos, tá certo? Antes de entrar para a faculdade, eu já dava aula de matemática, já dava aulas particulares. Eu dou aula particular de matemática há mais de 25 anos. Tenho experiência de 15 anos de escola pública e 5 anos de escola privada, entre eles cursinhos para vestibulares, ensino fundamental e ensino médio. Eu não sei matemática aí. Estou aprendendo cada dia que passa eu descubro novas formas, novos métodos para poder resolver exercícios. Às vezes eu resolvo um exercício ali, que nem aconteceu um caso, o menino trouxe um exercício da FUVEST para eu resolver, fui lá resolver o exercício. 2 anos depois, o mesmo exercício numa apostila, num cadernetão aí de uma escola particular, eu fui tentar resolver o mesmo exercício, não consegui engatilhar o raciocínio que eu tive há 2 anos atrás. Então não venha com essa de porque em 6 meses você vai sair expert. É picaretagem, tá bom? Vamos no arroz com feijão nosso aqui, que é isso aqui que é o que manda. Vamos lá. Dado 2 triângulos, ABC e o triângulo DEF no plano, tá certo? E nós vamos falar o primeiro critério de semelhança. Tem critérios de semelhança, como nós tivemos critérios de congruência que nós vimos na aula passada. Lado, ângulo, lado. Tem esses critérios. Mas nós não vamos abordar aqui, porque os critérios de semelhança não servem para a gente resolver exercícios aí que vêm sendo apresentados nos vestibulares. A título de conhecimento, seria interessante a gente colocar, certo, os critérios aqui. Mas a nossa proposta não é colocar tudo que estão nos livros didáticos. A nossa proposta é fazer você raciocinar bem
sobre os conceitos básicos da geometria euclidiana e a partir de estudos você desenvolver, tá certo? Então nós não vamos falar sobre os critérios aqui. Vamos lá. Dois triângulos são semelhantes se e somente se, ó, math language, linguagem matemática, ó, se e somente se possuem dois, opa, peraí, perdi o fio da meada. Alô. Então vamos lá, ó. Leitura. Dois triângulos são semelhantes se e somente se, ó, linguagem matemática, ó, se e somente se possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. Os três ângulos ordenadamente congruentes. Aqui, ó. Esse ângulo, já deixei desenhado aqui, né? Já deixei as duas figuras aqui. Esses dois triângulos são semelhantes por quê? Porque esse ângulo A é congruente ao ângulo D. Aqui, ó, desse aqui, ó. Tá vendo? Um risquinho aqui, né? Uma curvinha aqui e uma curvinha aqui. Um marca aqui, um marca aqui. Aqui eu assinalei dois arcos e aqui dois também, para dizer que esse ângulo B é congruente ao ângulo E, certo? E o ângulo C congruente ao ângulo F. Maravilha! O que isso significa? Que isso me gera, tá? Entre os lados homólogos, que vocês vão saber agora o que é lados homólogos, me gera uma condição de proporcionalidade. Aí o aluno sabe, o que é condição de proporcionalidade, professor? Condição de proporcionalidade. O que é isso? Aí o aluno não sabe o que é condição de proporcionalidade, porque a palavra, né, remete a uma coisa. Pega uma foto no seu celular, bate uma foto sua no seu celular, mede com a régua. Quanto que deu? Deu 20 centímetros. Quanto que você tem de altura? Ah, professor, eu tenho 1,60 m. Você tem 1,60 m significa 160 centímetros de altura. Qual que é a proporção da fotografia do seu celular para o seu tamanho real? 20 dividido por 160, certo? 20 dividido por 160, ó. Você vai simplificar, é de 1 para 8. A cada 1 centímetro no seu celular vai representar 8 centímetros no seu tamanho real. Isso que é relação de proporcionalidade. Ah, professor, pode ser 160 sobre 20 e dar 8? E essa relação de proporcionalidade ser 8? Sim, também. Então aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Tá vendo esse ângulo A aqui? O lado oposto ao ângulo A eu vou chamar de Azinho. O lado oposto ao ângulo B eu vou chamar de Bzinho. E aqui Czinho. Aqui idem, ó, Ezinho, Dzinho e Finho, que é com letra minúscula. Então há uma razão de proporcionalidade entre os lados opostos desses dois triângulos. Então esse ângulo é igual a esse, então o lado oposto a ele, que é o BC, é proporcional ao lado oposto a esse aqui, que é EF, na semelhança, correto? O AC aqui vai ser, opa, o giz quebrando, proporcional a DF. E o AB aqui, ó, vai ser proporcional ao DE aqui. Tudo isso tem que ser igual a um K, alunos. Aí, para ficar bonito, né, para ficar legal, eu vou colocar as letras, ó, aqui, ó, A sobre D, esse lado sobre esse, igual a AB sobre E, que é igual a C sobre F, que me dá esse K aqui, ó. Ô, professor, ao invés de eu colocar os lados do triângulo ABC em cima, eu posso colocá-los embaixo? Sim, você vai colocar D sobre A. Mas quando você coloca D sobre A, você tem que fazer o E sobre B e o F sobre C. Você tem que inverter todos os lados aí. Correto? Essa é a condição de proporcionalidade. O que isso remete, professor? Isso dá pra gente resolver tantos problemas na matemática aí, euclidiana, né? Um outro detalhe é o seguinte: isso significa que a soma dos lados também são proporcionais, né? Ó, AB mais AC mais AB, ó, também são proporcionais a EF mais
DF mais DE, ó, certo? Me gerando aí um valor, vou chamar de K2 aqui, ó. Aqui K1, tá? Correto? Maravilha? Maravilha, ó. Isso aqui gera uma ação proporcional. Por quê? São os perímetros do triângulo, né? Ó. Isso aqui são os perímetros. Vou escrever perímetro, para você entender. Perímetro do triângulo ABC sobre perímetro do triângulo DEF. Alunos, aqui não precisa K1 e K2, tá? Desculpa. A proporcionalidade vai ser a mesma. E aí, eu posso pegar, ó, eu posso fazer uma relação do perímetro do triângulo ABC com o perímetro do triângulo DF, tá? Aqui é triângulo, ó. Deixa eu fazer bonitinho aqui para você ver. Do triângulo DF e pegar um lado dele, por exemplo, o A, e fazer uma condição de proporcionalidade, o A sobre D, ó. Ou o B sobre E, que é igual ao C sobre F, que vai me dar o mesmo K. Nossa, professor, que legal, então eu posso usar o perímetro também como condição de proporcionalidade. Sim, com certeza. Ah, então, peraí, professor. Eu acho que a gente vai poder usar a área também. Posso usar a área, professor? Sim, pode. Desde que, ó, vou até fazendo uma corzinha diferente. Área do triângulo ABC sobre a área do triângulo DEF. Olha lá, alunos, ó. Desde que, olha lá, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Um A sobre D, perdão. A sobre D aqui, ó. Desculpa. É ordem alfabética, gente. Só que aqui, a relação das áreas, os lados são elevados ao quadrado, porque é superfície. Então, a proporção entre as áreas é a proporção dos lados elevado ao quadrado. Aqui vai me dar um K1, ó. K1, esse K1 aqui, diferente desse K aqui, tá bom? Ou nós podemos chamar isso aqui de K1, ó, essa relação de K1, para ficar bonito, tá? Um K1 aqui qualquer, pertencente aos reais, e aqui nós chamamos esse aqui de K2. Pô, professor, então se eu pegar a área de dois triângulos e fazer a razão entre as áreas, vai ser a razão entre os lados elevado ao quadrado. Com certeza, bate. E isso a gente resolve infinitos exercícios, infinitos problemas aí dos vestibulares convencionais, ó. Só que essa brincadeira aí, você vê, um postulado gera toda essa informação aí, tá certo? Então eu posso ter razão proporcional entre os lados, eu posso ter razão proporcional entre os perímetros associado com os lados, e eu posso ter razão proporcional entre as áreas associado com os lados, desde que seja elevado ao quadrado. Maravilha, professor, maravilha, gostei. Vamos lá. Se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e intercepta os outros dois lados distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante. Opa! Como assim, ô professor? Deixa eu pegar minha régua ali que eu vou desenhar um triângulo aqui agora, ó. Como assim, professor? Eu vou desenhar um triângulo, certo? Aqui. Importância de estar desenhando A, B, C. Quando eu dei aula de geometria no ensino médio, as minhas provas, eu colocava só questões descritivas, para o aluno poder desenhar. Eu nunca colocava a figura pronta lá e para ele ver, não. Eu descrevia a situação para ele poder desenhar, porque assim ele cresce, né? Ele expande o nível de raciocínio. Olha só que coisa interessante, eu tenho um triângulo ABC, olha lá, ó, certo? Um triângulo ABC, ele fala assim, uma reta é paralela a um dos lados do triângulo. Então eu vou traçar uma reta paralela aqui, ó, uma reta R. Paralela, e vou chamar esse ponto de P e Q. Paralela a BC, ó. R paralela a BC. Certo? Correto? Maravilha. Ele está me dizendo o seguinte, se uma reta é paralela a um dos lados do triângulo, ó, tá aqui, um dos lados do triângulo, e intercepta os outros dois lados distintos, ó, ela intercepta os outros dois lados distintos, o AB e o AC.
Então, o triângulo que ela determina é semelhante. Então, o triângulo APQ é semelhante ao ABC. Verdadeiro, não é? Espera aí, deixa eu colocar minha régua aqui. Aí, ó, verdadeiro, não é? Vamos ver que é verdadeiro? Qual que é a condição necessária suficiente para ser semelhantes? Eles têm que ter 3 ângulos congruentes. Correto? 3 ângulos congruentes. Então, vamos lá. Esse ângulo é ângulo comum aos dois triângulos. Ele é o mesmo ângulo tanto para o triângulo APQ, perdão, e ABC, certo? Então, ângulo A congruente a ângulo A comum, ó, vou até escrever aqui, ó, comum. Esse ângulo B aqui vai ser igual ao ângulo P, ó, ângulo B congruente ao ângulo P, por quê? Correspondentes, aluno, lembra? Dos paralelos, dentes, lembra de 2 retas paralelas cortadas por uma transversal? A mesma coisa acontece aqui, ó. O ângulo C vai ser congruente ao ângulo Q, tá certo? Correto? Então, disso aqui eu posso dizer que o triângulo ABC, ó, semelhante ao triângulo APQ, certo? Correto? Olha isso aqui, ó, semelhante. Beleza? Alunos, eu vou desenhar um triângulo aqui. E aí nós temos o teorema da base média. Tá? Ó, deixa eu desenhar um triângulo aqui para você aqui, pra gente esticar um pouquinho para enriquecer a nossa aula aqui, ó. Vou desenhar um triângulo aqui pequenininho aqui, né? Aqui, ó. A, B, C, certo? Então, aproveitando esse gancho, tá? Aproveitando esse gancho aqui, ó, tá? De semelhança. Imagina que eu traço uma reta paralela R, né? Aqui, ó. De tal forma que eu tenho pontos, vou colocar de uma outra cor. Produção, tá acabando o giz aí, hein? Pontos MN. E MN seja ponto médio, ó. M, nesse caso aqui, ó. E N são pontos médios de AB e AC, certo? AB e AC, correto? É óbvio, né, que essa reta MN não é óbvio, é teorema da base média, tá? A reta MN aqui, ó, esse lado MN, ele vai ser o lado BC dividido por 2, né? É o teorema da base média. Esse aqui é metade desse, tá? É um teorema. Aí você pergunta para mim, ô professor, mas como é que a gente consegue, né, demonstrar isso aqui, né? Como é que a gente consegue enxergar isso aqui da seguinte forma? A gente pode usar, tá, o perímetro, correto? O perímetro dos dois triângulos, né? Por exemplo, vamos usar a razão proporcional. Anotaram isso aí? Notaram aqui? Notaram, né? Posso apagar para a gente só fazer essa demonstraçãozinha aqui? Vou apagar aqui para a gente fazer essa demonstraçãozinha. Ou vou fazer ali no canto. Vamos fazer ali no canto. É uma demonstração rápida, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou pegar, os dois triângulos são semelhantes, certo? O triângulo AMN é semelhante ao triângulo ABC, certo? Isso implica, o que isso implica? Que o lado AM é igual sobre o lado AB, ó, vou pegar dois lados, tá? O lado AM sobre o lado AB é igual ao lado MN sobre o lado BC. Correto?
Não preciso pegar o terceiro lado não, vamos fazer só essas duas proporções aqui, ó. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. AM sobre... Responde para mim, aluno, quanto que vale o AB? O lado AB, como aqui é ponto médio, esse pedaço é igual a esse. Então, o AB é 2 vezes o AM, ó. 2 vezes AM, que é igual a quanto? MN dividido por BC. Olha lá, ó. Corta aqui, certo? Vai faltar espaço, mas ali, ó, disso aqui, tá? Ó, vem pra cá, sai daqui, vem aqui, ó. Se eu cortei a M aqui, eu vou ficar assim, ó, que meio é igual a MN sobre BC, certo? Multiplicando em cruz, ó, passando o BC multiplicando ali, ó, aí eu chego nisso aqui, ó, que o MN é o BC dividido por 2, ó, multiplicando em cruz, né? Passo o BC multiplicando lá, eu chego nisso aqui. Alunos, desculpa, tá? A falta de preciosismo, eu colocar no espaço aqui, não caber, eu ter que fazer um rabisqueiro aqui, porque isso aqui não estava no programa da aula. Mas é um assunto importante, base média. Por quê? Porque às vezes o aluno ele pega um triângulo e vê que ele está desenhado dessa forma. Se ele souber que isso aqui é ponto médio, ele mata quase 50% do exercício, porque ele vai ter a noção de que isso aqui, certo? Isso aqui é 2 vezes isso aqui, e isso aqui é metade disso. Então, se aqui for 10, aqui vai ser 5. É o teorema da base média. Notem aí, teorema da base média. Desenha esse triângulo, desenha isso aqui, faz todo esse processo, né? Chega aqui e traz aqui, ó, teorema da base média, que está de acordo com essa reta paralela ao lado BC. Não é todo material didático que traz o teorema da base média, tá? Vi muitos livros didáticos aí convencionais não trazer o teorema da base média. Nós temos o teorema da base média dos trapézios, tá? Uma aplicação para trapézios. Beleza? Com essa discussãozinha básica, vamos resolver 2 exercícios maneiro. Vamos lá? Bom, vamos lá? Resolver mais 2 exercícios básicos aí para a gente poder, né, dar sequência aí nas nossas aulas de geometria. Primeiro exercício, né? Demonstração, que é para a gente poder escrever e ler geometricamente. Eu vou pegar meu compasso aqui, né? Aqui, ó. Se precisar usar, né? Para a gente poder ler ali, ó. Alunos, deixa eu combinar uma coisa com vocês aqui, tá? Eu vou combinar uma coisa com vocês. Quando a vogal, eu escrevo em quadrajano, tá? Quadrajano é caplops aí no computador. Quando a vogal estiver separada, assim, ó, sem nenhuma consoante com ela, eu vou escrever com letra minúscula, ó, assim, tá? Mudei o formato aí pra gente, porque na matemática aqui, a gente, às vezes, eu posso colocar um A aqui e vocês confundir com um ângulo, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Eu fiz essa mudança aí, porque minha letra é péssima, não tem tempo para ficar em caderno de caligrafia. Não fizeram isso comigo quando eu era criança, agora na fase adulta. Vamos lá, número 1. Demonstre que se a razão, demonstre que se a razão de semelhança entre 2 triângulos é K, então a razão entre os seus perímetros é também K. Ah, professor, o senhor falou que aquela hora lá que a razão entre os perímetros era igual a razão entre os lados. Sim, eu queria colocar K1 e K2 para não estragar a surpresa. A surpresa era a gente fazer isso em forma de exercícios. Mas aí daria a entender para vocês que, durante a aula, que essa razão seria diferente, né? A razão dos perímetros com a razão dos lados. Seria diferente, então eu resolvi corrigir. Aí eu coloquei K, né, e disse para vocês que a razão dos perímetros é igual à razão proporcional dos lados, tá certo? Mas nós vamos demonstrar agora, aqui, tá? Primeira coisa, o triângulo A é semelhante ao triângulo, o triângulo ABC, perdão, é semelhante ao triângulo DEF. 3 ângulos iguais, ó. 3 ângulos iguais, né? O ângulo A é igual ao ângulo D, B igual a E e C igual a F. Então, já são iguais, certo? Maravilha. O ângulo A
tá? O ângulo A é oposto ao lado Azinho aqui, ó, certo? Então, A é oposto sobre o ângulo D é oposto ao Dzinho. Como eles são iguais, então, lados homólogos aqui, A sobre D. A mesma coisa vai acontecer com B sobre E, né? E com o C sobre F. Isso aqui tem que ser igual a K, que foi o que ele falou. Mostra que se a razão de semelhança entre dois triângulos é K, se isso aqui acontece, agora nós vamos provar que o perímetro também é igual a K. Tá certo? Então vamos lá, como é que nós vamos fazer isso aí? Vamos lá, ó. Primeira coisa, alunos, eu vou fazer uma anotação de perímetro aqui, tá? Esse triângulo aqui, ó, triângulo ABC, o perímetro dele, 2P, é uma notação que tem nos livros didáticos convencionais aí. Eu não gosto dessa notação porque esse 2 aqui, porque nos livros didáticos convencionais, só o P sozinho é semiperímetro, tá? Eu gostaria de, eu poderia colocar P como perímetro, né? E P sobre 2 o semiperímetro, mas a notação está aí. Então, é o A mais o B mais o C. Esse aqui é o perímetro do triângulo ABC. E, mudando a configuração da letra, triângulo DEF implica um perímetro. Eu vou chamar esse P aqui de P', para diferenciar desse aqui, ó, tá? 2P' é o perímetro que vai ser D mais E mais F. Maravilha? Maravilha. Maravilha. Correto? Maravilha. Beleza? Então tá. Alunos, dessa razão proporcional aqui, ó, tá? O que que eu tenho? Ó, A sobre D é igual a K, não é? Ó, razão proporcional aqui. A sobre D é igual a K. Então vocês vão concordar comigo que o A é igual a D vezes K, não é? O A é igual a D vezes K. Não é isso? De modo análogo, o B vai ser igual a E vezes K. E o C vai ser F vezes K. Correto? Então, dessa razão proporcional aqui, eu extraio essa informação. O que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui a razão do perímetro, veja bem, a razão do perímetro dos dois triângulos, né? Entre os dois triângulos também tem que dar K. Correto? Então vamos colocar a razão dos perímetros aí, ó. Vamos lá. Triângulo ABC sobre triângulo DEF. Então 2P sobre 2P'. Olha lá, ó. O perímetro do triângulo ABC sobre o perímetro do triângulo DEF. Não é isso? Maravilha. Quem é o perímetro do triângulo ABC? É o Azinho mais o B mais o C. E o do triângulo DF? É o Dzinho mais Ezinho mais F. Eu falo Finho, Dzinho aqui para designar porque são letras minúsculas, né? Maravilha. Olha só que coisa linda. Quem é A, quem que é B, quem que é C? Quem é A, quem é B, quem é C? Tá aqui, ó. Acabei de fazer, ó. Ó. Então o A vai ser D vezes K, o B E vezes K e o C F vezes K. Tudo isso aqui dividido por D mais E mais F, ó. Maravilha, né? Ô, professor, bacana. Vou colocar o K em evidência aqui, ó. O K tá múltiplo de todos os fatores aqui. Coloco ele para fora. K vai ficar D mais E mais F dividido por D mais E. Opa, vamos fazer uma letra mais legível aqui, ó. D mais E mais F aqui, ó. Olha lá, ó. Eu vou cortar esse de cima com o de baixo, olha lá, ó, fechando a fatura. Aquilo que a gente queria demonstrar, que a razão entre os perímetros dos triângulos também é K. Aí, ó. Eu queria guardar aquela hora lá, eu queria colocar caso diferente, né? Volto a frisar, porque eu queria guardar a surpresa para demonstração.
Mas aí ia dar a entender que seriam diferentes, né? O aluno acabaria absorvendo a informação, né, numa determinada hipótese de que as razões, né, dos perímetros dos lados seriam diferentes, correto? Maravilha, entenderam? Ó, e tudo isso para a gente aprender a escrever geometria, tá? O segundo exercício é de exercício de calcular, né? E todo exercício de calcular na geometria plana euclidiana, a gente tem que ter a percepção da figura, tá certo? E essa percepção é o que é o mais difícil a fazer. E nós vamos ver ele aqui agora. Ó. Na figura abaixo, determine o valor x. Olha lá, ele deu um triângulo e pediu para determinar um valor x. Certo? Veja bem que o triângulo é o triângulo ABC. Ele colocou aqui um triângulo ASR. Esse SR não é paralelo a BC, hein, alunos? Não é paralelo a BC. Então não vai pensar que isso aqui é alterno interno com isso, ó. Não tem nada a ver. E que isso aqui é correspondente a isso. Porque SR não é paralelo. Primeiro que ele não falou, tá? Que se fosse paralelo ele tinha que falar. E mesmo que tivesse a impressão aqui no desenho que fosse paralelo, o exercício tem que afirmar. Vocês não podem tomar conclusões só olhando a figura. Matemática, você tem que provar, você tem que ter o valor lá. Correto? Eu só sei que se 10, esse lado aqui, é maior que esse, porque está marcado aqui. Se não tiver marcado, esse A pode estar lá em cima e esse aqui pequenininho. Eu não posso afirmar. Não tem nada exposto, eu não posso afirmar. Eu tenho que provar. Tá certo? Então vamos lá. Ó. Primeiro, vamos tentar verificar o caso de semelhança entre a ABC e a ARS. Bom, o ângulo A é comum, o ângulo A é ângulo comum aos dois triângulos, certo? Maravilha? Maravilha. Ele tem o ângulo B igual ao ângulo S, ó, aqui, ó, que é alfa. Então, B é igual a S. A soma dos ângulos internos do triângulo não é 180? Se eu tenho dois ângulos iguais, se eu tenho dois triângulos com dois ângulos iguais, o terceiro ângulo necessariamente tem que ser igual, ó. Né? Imagina se aqui for 60 e aqui 70. Aqui 60 e aqui 70. Certo? Quanto que falta para chegar no 180? 70 com 60 dá 130, para 150 sobra 50 aqui e 50 aqui. Então o terceiro tem que ser necessariamente. Então o ângulo C, aqui é congruência, tá? Desculpa. Necessariamente ele vai ser congruente ao ângulo R. Então eu posso dizer que o triângulo ABC semelhante ao triângulo ARS, fechando a fatura de semelhança aqui, tá? Correto? Maravilha, maravilha. Ele quer X, não quer? Presta atenção, alunos. É aí que tá, ó. Primeiro eu tenho que perceber a figura. Eu percebi que eles são semelhantes. Cheguei a essa conclusão, fiz análise e cheguei a essa conclusão. Agora eu tenho que pegar a questão proporcional dos lados. Lados homólogos, certo? O que são lados homólogos? Nos dois triângulos, os lados opostos aos ângulos iguais são homólogos. Ó, o A é homólogo a D porque o A é oposto, o Azinho, né, é oposto ao ângulo A, que é igual ao ângulo D, no Dzinho aqui, ó. Então, esse aqui não é comum aos dois? Quem é o lado oposto a ele? É o SR. Quem é o lado oposto a esse aqui, no maior? No menorzinho é o SR, no maior é o BC. Correto? Alunos, vamos escrever didaticamente bonito. Se eu pego daqui para cá, eu tenho que pegar daqui para cá. Então, é o RS sobre BC. Aí, ó, aqui é S, tá? Professor que paga a lousa com a mão é professor lambão. Ixi, cansei de fazer isso nas escolas. E os alunos, professor, fiquei sabendo que não é didático pagar a lousa com a mão. Professor que paga a lousa com a mão é professor lambão. E o apagador aqui já está carregado também, ó, porque ele borra. Olha lá, ele borrando, ó. Ô, produção, vamos abater o apagador aí. Certo? Vamos lá. Aí, eu vou pegar o alfa desse aqui. Me interessa SR. Eu não tenho medida de SR.
Eu não preciso de pegar os três, tá? Mas vamos pegar, vai. Eu vou pegar lá AR, né, no pequenininho aqui, oposto a alfa. Quem é oposto a alfa no grandão? AC. AC. Eu estou colocando o lado do pequeno, do menor, né, sobre o maior. E aí o que que sobra? Sobra o terceiro lado, ó. AS sobre AB. Alunos, isso aqui tem que me dar um K, né? Alunos, meus queridos, esse aqui do meio não me interessa, não preciso dele. Embora ele esteja, né, na razão proporcional aí das medidas, eu não preciso dele porque ele não tem medida, ó. Eu só quero o valor de x, então eu posso usar esse igual a esse. Olha lá, ó, x sobre 8 é igual, quem que é o AS? AS é 5 sobre, olha lá, ó, 10. Ô, professor, 10x é igual a 40. Algebrismo, passa dividindo, vai me dar 4. 4, ele não falou se era centímetro, nada, não deu medida, então 4 unidades de medida. Nossa, que legal! O mais difícil é identificar a semelhança, é identificar onde estão os lados homólogos ali para a gente poder fazer, tá certo? Fazer a situação. Primeiro exercício de demonstração para a gente poder escrever, analisar corretamente, ter o conhecimento geométrico de forma clara e concisa. Segundo exercício é para a gente ter percepções geométricas, né? Analisar, usar os postulados a nosso favor. Pronto, tá aí, ó, os dois exercícios da aula de hoje, tá certo? Próxima aula nós vamos fazer o teorema de Pitágoras, né? O triângulo retângulo, as relações métricas, e vamos trazer bastante informações para você. Depois nós vamos trabalhar com triângulos quaisquer. E tem mais uma aula aí de triângulos, mais umas 3 aulas de triângulo para a gente fechar e ir para circunferência. Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!